Fala aí, pessoal, tudo certo? Vamos nessa. A partir dessa aula, a gente vai entrar numa sequência absurda de assuntos aqui que vão se referir especificamente à atuação da administração pública, tá? Porque convenhamos, agora a gente já matou toda aquela parte sobre estruturação da administração. A gente já sabe da composição, já sabe dos caras, entidades, blá blá blá. A gente já entende como funciona a lógica da estrutura, inclusive legal, da ação do Estado, através de princípios, através de poderes. Agora a gente precisa começar a ver efetivamente a administração pública funcionando. Essa é a lógica que nós vamos ter a partir de agora. E uma das ações mais comuns, um dos atos, né, uma das condições mais praticadas pela administração que representam a efetiva materialização das suas obrigações são os atos administrativos. Então esse assunto é um assunto extremamente amplo e a partir de agora praticamente tudo que a gente vai trabalhar eu vou ter que ficar dividindo. Já estou fazendo isso em princípios e poderes, né? Mas eu vou ter que ficar dividindo em algumas aulas, porque são vários assuntos que a gente tem que desenvolver, mas nessa aula a gente começa a falar sobre os atos administrativos, tá? Então, nosso assunto, conceito, classificação de atos em geral, beleza? Então, vamos começar. A primeira coisa essencial é entender o que é um ato administrativo efetivamente, né? E assim, para você conseguir enxergar isso, é muito importante você lembrar que, apesar da administração pública ser uma entidade que vai exercer atividade de interesse público, blá 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 blá, blá toda aquela história, e que tem poderes, e se coloca na posição de superioridade, verticalidade, não sei o quê, você nunca pode esquecer que a administração pública também age em certos momentos em grau de igualdade com os particulares. Não é toda hora que a administração vai se colocar numa posição de superioridade. Vão ter momentos em que ela vai se encontrar com o particular como se ela fosse uma pessoa normal, digamos assim. Por que essa diferenciação é importante? Porque a partir de agora você vai conseguir enxergar efetivamente a diferença entre ato da administração e ato administrativo. E essa diferenciação é importante porque lá para frente, quando você for estudar licitações, por exemplo, você vai aprender contratos da administração e contratos administrativos. Então a ideia vai ser a mesma, tá? Basicamente é o seguinte: toda vez que o Estado age impondo uma ordem para a sociedade, se colocando na posição de detentor do interesse público, logo ele precisa ter ações que criem nele um diferencial, ele está produzindo um ato administrativo. Ela, a administração pública, estará produzindo um ato administrativo. Sempre que a administração se encontrar em pé de igualdade com o particular, estará produzindo atos da administração. É basicamente essa a diferenciação. Então, da administração, ela faz como gestora do que é dela, mas se coloca em igualdade com o outro. Ato administrativo, ela se coloca num patamar de superioridade, porque ela precisa disso para poder atingir os seus objetivos. Por isso que eu falo que é tão importante, antes de estudar ato, qualquer porra, você estudar poderes, você estudar princípios, que aí fica muito mais lógico. Por que a administração tem que ter um diferencial? A gente já sabe. Né? Por tudo que a gente viu até agora, fica muito claro que é importante que o Estado, sim, ele tenha o poder de gerar uma ordem e não simplesmente se coloque na posição de igualdade, tá? Quando se fala em conceito de ato administrativo, a gente tem um quadrilhão de conceitos diferentes, cada doutrinador gosta de um, aquela chatice de sempre, mas existe um conceito principal que eu gosto que vai trazer algumas definições. Não é necessariamente esse que eu vou te mostrar, mas esse aqui é um bem interessante, tá? Ato administrativo é uma forma de atuação da administração no exercício da função administrativa, claro, sob regime de direito público que materializa a vontade unilateral do Estado. E aqui entra o grande detalhe. Quando você tem um ato da administração, como a administração se coloca em patamar de igualdade, normalmente você vai encontrar atos em que ela vai precisar da concordância, da anuência da outra parte. Então, o exemplo que eu gosto de usar, né? Poxa, eu quero colocar uma secretaria aqui, a Secretaria de Educação, que seja, numa salinha para atendimento melhor da galera, tal. Vou ter que alugar uma salinha comercial. O Estado não vai chegar para você, que é o dono da sala comercial, e vai falar, eu vou pagar R$ 100 por mês e dane-se, porque aqui é interesse público. Não pode. Ele vai entrar na filinha, vai brigar com os outros que estão querendo alugar a mesma sala comercial. Então, esse é o momento de ato da administração. Eu preciso chegar num acordo com a outra parte. No ato administrativo, não. Como o nome já disse, formação de vontade unilateral do Estado. Eu não preciso de concordância, conveniência, conivência, confivência, o que você quiser usar de palavra aí que existe e que não exista, como essa última que eu falei agora.
A vontade unilateral é essa imposição. Eu chego e só aviso. Eu não vou perguntar o que você acha. Eu vou chegar e vou avisar. Estou mudando a velocidade máxima da via. Beleza? Beleza. Ah, não gostei. Fazer o quê, né? Faz parte da vida. Então, o ato administrativo ele tem um peso, porque é a vontade do Estado sendo representada. E, obviamente, sempre sob regra de direito público, até para a gente ter as prerrogativas do Estado do nosso lado. Agora você para e pensa, mas Dalmo, quem é que vai fazer o ato administrativo realmente existir? Porque, convenhamos, quando eu tenho um ato administrativo sendo conduzido, sendo produzido, não é a administração que está agindo, até porque a administração é uma pessoa jurídica, ela não tem vida. Quem é que vai fazer esse serviço? São os chamados agentes públicos, que a gente vai entrar neles já já. Tá? Então, primeiro eu preciso que você guarde essa definição do que é um ato administrativo, porém, eu também preciso te mostrar uma coisa em relação a atos da administração. Apesar que eu tenho que confessar para você que isso aqui não é um assunto que é super ultra explorado, é bom você saber, porque isso aqui vai te ajudar a identificar algumas informações mais para frente, tá? Então, como eu te falei, ato da administração é aquele ato que normalmente o Estado se coloca, normalmente não, que o Estado vai se colocar numa posição de igualdade, tá? Então, nós temos aqui, ó, os atos políticos ou atos de governo. Atos políticos ou de governo são aqueles atos no qual o Estado ele está tomando decisões, ele está tomando ali direções da ação do Estado, mas que não está necessariamente tomando uma ordem, tá? Ele está apenas dirigindo, olha, vamos fazer tal coisa, vamos tomar tal decisão, mas não é algo que impõe nada para a sociedade, que a ideia da ação unilateral é impor a vontade do Estado. Atos materiais são os atos de prestação de serviço público efetivamente. Eu não estou impondo a você, você precisa usar o transporte público. Não, eu estou disponibilizando. Ato legislativo jurisdicional, quando o Poder Executivo, que é a administração pública, está agindo em função atípica, né? Então ele pode produzir decisões judiciais, né? Entre aspas, ele julga, ele pode produzir leis. Atos de gestão, que são esses atos em que a gente se coloca em posição de igualdade. Então eu estou gerindo o patrimônio público, eu não estou necessariamente me colocando numa posição de superioridade, pelo contrário, eu reconheço igualdade. E aqui, cuidado, contratos administrativos. Lembra que eu falei que a ideia é a mesma? Ato administrativo e ato da administração. Contrato administrativo e contrato da administração. Lembra dessa história? O contrato administrativo é aquele contrato que vai ter regras que vão colocar o Estado acima. E contratos da administração pede igualdade. Por que o contrato administrativo é uma espécie de ato da administração e não um ato administrativo? Porque você não impõe o contrato a ninguém. Você faz uma licitação. É um procedimento em que você tem a proposta e o outro concorda e participa do processo para assinar contrato. Então, cuidado. A licitação em si é um ato da administração, ela não é um ato administrativo. Tudo bem que ela é um procedimento administrativo cheio de atos administrativos no meio do caminho, mas ela, em regra, é um ato da administração que vai gerar um contrato administrativo, porque lá no contrato vão ter, por exemplo, as cláusulas exorbitantes que não existem num contrato da administração normal. Então cuidado só com isso aqui. Isso aqui é uma parte também pequena da doutrina que briga sobre isso, tá? Isso aqui não costuma nem aparecer em prova, mas é importante você saber. Mas assim, como eu te falei, o bicho mais importante, se é que eu posso falar assim, dessa aula é o ato administrativo. Então eu preciso entender o seguinte, quem é que materializa essa vontade unilateral do Estado? Quem é que faz essa ação? E aqui nós vamos usar a mesma teoria que você usou no órgão público, a teoria do órgão, que aqui a gente vai chamar pelo nome que é mais convencional, teoria da imputação volitiva. É a história da pessoa que está na posição de representar a vontade do Estado. E quem é essa pessoa? O agente público. Eu já te prometi isso antes e está na hora da gente poder efetivamente trabalhar isso. Quando se fala em agentes públicos, nós temos essa subclassificação gigantesca aqui. Observação importante. Não existe um consenso super, hiper, ultra absurdo na doutrina, mas também não existe uma divergência muito grande. Então, quando você pegar alguns livros diferenciados, você vai encontrar uma ou outra ponta de discordância. Por exemplo, existem os agentes de fato. Quem costuma falar desse cara aqui é esse moço aqui atrás, né? O Zé dos Santos Carvalho Filho.
Tá, esse aqui é o livro mais atual dele, que eu sempre estou atualizando, né? Então eu sempre estou comprando o livro dessa galera para poder fazer funcionar. Por outro lado, eu tenho o livro da Di Pietro, por exemplo, que também vai trazer uma classificação própria. Então, o que que eu fiz aqui foi agrupar esse número aí de informações, agrupar essa quantidade aí de textos, né, para poder te mostrar uma classificação sem dor de cabeça, com total imparcialidade, que permita, na hora que a banca fizer uma questão, você acertar independentemente de quem for o doutrinador que a banca usa como base, tá bom? Vou te falar o que é praticamente idêntico em todo mundo, tá? Praticamente tudo, até aqui embaixo. A gente vai ter umas nomenclaturas diferenciadas, mas basicamente é tudo. Agente de fato é o que pouca gente costuma falar. Mas olha só, vamos lá. Quem é o agente público? Aquela pessoa que detém algum tipo de vínculo com o Estado. Não importa se o vínculo é um vínculo temporário, se é um vínculo definitivo, não importa se esse vínculo gera remuneração ou não. Agente público é uma terminologia ampla. É só você pensar, a pessoa está agindo em nome do Estado, nem que seja por meia hora, então ela é um agente público, tá? E o que eu preciso saber para identificar? Primeiro, dentro do grupo de agentes públicos, nós temos os agentes políticos. Esses daqui são aqueles caras que têm o poder decisório nas mãos. Toda a doutrina, sem discussão, entende que são chefes do poder executivo, o presidente, o governador e o prefeito, os seus auxiliares, ministros e secretários, e também os servidores que atuam dentro da administração legislativa, senadores, deputados, são caras que tomam decisões e que fazem o Estado funcionar. Para alguma parte da doutrina, e eu sou obrigado a reconhecer que o STF já falou isso, inclusive, mas uma parte da doutrina gosta de apontar magistrados, membros do Tribunal de Contas, conselheiros de Tribunal de Contas. Esses caras, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, esses caras, eles não são, pela doutrina majoritária, vou falar majoritária, não são reconhecidos por todos. Por exemplo, o próprio Zé dos Santos Carvalho Filho, ele critica essa visão de colocar magistrado, membro do MP, blá blá blá, porque entende que não são pessoas que estão ali tomando decisões a ponto de conduzir o Estado. Eles tomam decisões da função deles. Então, para o Carvalho Filho é criticado, para Di Pietro não, mas o próprio STF já tem várias decisões na sua história que reconhecem esses caras. Então a gente vai colocar aqui nos agentes políticos também essas pessoas. Por quê? Apesar de não terem o poder de decisão igual a um político verdadeiramente, os cargos eles são assumidos, na grande maioria dos casos, através de alguma produção política. Então, mesmo que você tenha que fazer prova para ser juiz, chega uma hora que você tem que ter uma indicação política para ser ministro do STF, né? Então o defensor público para ser o chefe da defensoria. É desculpinha, é blá blá blá, mas o STF já fez isso de igualar, para tentar trazer, já que esses caras eles não são o judiciário, eles são função essencial à justiça, né? Então resolveram colocar aqui, tá bom? Não tem discussão quanto a chefe do executivo e auxiliar, mas os militares, que a gente sabe que no Brasil agentes públicos civis e militares não são a mesma coisa, não têm a mesma legislação, apesar que eles são, em regra, agentes públicos, tá? E aqui é que entra uma meio que mistura de classificações antigas que gerou uma nova, que são os agentes particulares em colaboração. O mais tradicional dos doutrinadores do mundo, que é o Eli Lopes Meirelles, trabalhava essa classificação com um apontamento muito próprio. Então, esses nomes que estão aqui, honorífico, credenciado, delegado, esses nomes são nomes que o Eli Lopes Meirelles usava, inclusive tinha outros nomes aqui que foram abandonados. O que o pessoal hoje fez foi agrupar isso tudo num grupo único que realmente está sendo adotado pela doutrina em geral, tá? Então, quem são os particulares em colaboração? O nome já diz. São pessoas que são particulares na vida natural, mas que acabam por algum motivo colaborando com o Estado. Eles não fazem concurso, eles não fazem processo seletivo, eles não têm contrato. Eles estão tendo alguma coisa, contrato que eu falo, contrato de vínculo de trabalho, tá? Eles estão tendo alguma coisa que leva a agir em nome do Estado. Então vamos lá. Quem é um agente honorífico? Honorífico é aquele que, você pode acreditar ou não, tem a honra de atuar em nome do Estado, que representa o Estado como uma forma de participar da condução.
jurados do Tribunal do Júri, mesários eleitorais, essa galera que é convocada com todo o amor e carinho para atuar em nome do Estado como se quisesse. Então, esses são os honoríficos, tá? Os credenciados são aquelas pessoas que recebem o credenciamento de atuação dentro da atividade estatal. Dentro do direito administrativo, o melhor exemplo hoje são os credenciados. Você acredita nisso? Existe um procedimento que é um procedimento auxiliar de licitações, lá na Lei 14.133, que chama-se credenciamento. Então, por exemplo, eu quero atuar como leiloeiro. Eu posso estar credenciado e eu sou convocado para conduzir um leilão da administração pública. Então, eu não sou um agente público, eu sou um leiloeiro profissional que fui credenciado a agir como leiloeiro. Outro exemplo, vai ter uma reunião, Brasil e outros países aí vão discutir penas que são aplicáveis e que são humanas, que não são humanas. Eu posso pegar um profissional aqui do Brasil, um advogado, um professor reconhecido que seja especialista em direitos humanos e credenciá-lo a agir em nome do Estado. Então, durante aquele momento, ele é um representante do Estado apresentando ali a manifestação do Brasil. Olha, o Brasil não acha isso um problema, o Brasil acha isso um problema, tá bom? E nós temos os delegados, que são aqueles que atuam mediante delegação, né? Então, o contratado mediante um processo licitatório para realizar uma obra, uma atividade em si. Aqui nós temos um grupo interessante, tá? Que são aqueles que atuam em cartórios no Brasil. Por quê? Ai, pai, agora que vem ela. Você sabe que para você atuar como um tabelião, como um notário, para você ter um cargo de condução de um cartório no Brasil, não sei se você sabe, né? Vou falar isso, você sabe, talvez você não saiba, tem que fazer concurso público. E, aliás, essa coisa é explorada pra caramba em prova, tá? Eles fazem concurso público, que é um concurso para o Tribunal de Justiça, mas não é um concurso para ser servidor do Estado. É um concurso para você ganhar uma delegação do Estado para poder conduzir um cartório. Então, os tabeliões, os notários, os registradores, esses caras, eles são chamados de agentes delegados, que por mais que eles façam concurso público, o objetivo do concurso não é ser um servidor público, ser um empregado público que seja, é ser um agente delegado, também chamado de delegatário, tá? Então toma cuidado que aqui entram os notários, registradores e por aí vai. Agora, esses caras, quando eles forem contratar alguém, eles vão contratar CLT normal, vão fazer um processo de contratação, porque o cartório é uma pessoa de direito privado, tá? Você vai entender o porquê que isso aqui é problemático, porque durante um tempo muita gente entendia que eles eram empregados públicos, e não, hoje está muito claro que eles são agentes delegados, tá? Eles são particulares que, por mais que tenham feito concurso público, eles estão agindo em colaboração com o Estado. Então, políticos, militares e os particulares. O grupo mais conhecido de todos são os agentes administrativos, que alguns gostam de chamar de agentes públicos propriamente ditos, tá? Que são 3 grupos: servidores públicos, empregados públicos e os agentes temporários. Servidor público e empregado público faz concurso público, assim como o delegado, só que aqui é para ter cargo público. A diferença entre os dois não é a forma de entrada, é o regime profissional. O servidor público é aquele que é estatutário. Então ele fez concurso público para uma entidade que utiliza estatuto como regra, como lei, né, que determina as regras da relação trabalhista. O empregado público, ele é o seletista. Então aqui temos a CLT. Então, vou fazer concurso para o Banco do Brasil. Você será um seletista. Você não é um servidor público, você é um empregado público. O problema é que durante muitos anos, inclusive desde do Código Penal dos anos 40, a gente usa servidor público como se fosse sinônimo de qualquer coisa. Muita gente usa o termo servidor público como se fosse agente público. Na verdade, na época do Código Penal era chamado de funcionário público, pior ainda, tá? Mas hoje tem muita gente que coloca servidor público como se fosse sinônimo. Não é. Servidor público é um tipo de agente público. Mas Dalmo, e se na prova ele usar o servidor público como termo genérico? Tranquilo, você vai perceber isso facilmente. Ele vai colocar lá, são servidores públicos que são regidos por um estatuto. Aí você vai marcar lá estatutário, sei lá. Tá? Então não se preocupa que não é normal, mas ainda tem banca, fundo de quintal que vai achar que agente administrativo é o agente público, quer dizer, que o servidor público é um agente público, é sinônimo, tá? Não, servidor público é um tipo de agente público. Então aqui o que diferencia
é o vínculo, tá? E no agente temporário, você também tem um procedimento de contratação. Só que aqui nós temos o PSS, o Processo Seletivo Simplificado, que o artigo 37, inciso 9º, pode ser? 19? Não, é 9º, eu acho, da Constituição, diz que pode, que é a contratação temporária por necessidade e urgência excepcional do Estado, tá? Então são os ACTs, né, os que têm acordo de contrato de trabalho. Enquanto esse cara é regido por um estatuto, esse cara é regido pela CLT, esse cara é regido por uma lei especial, tá? Que é uma lei que vai pegar a CLT e vai adequar uma lógica de contratação temporária com regras de direito público. Então aqui não é CLT nem estatutário. Eles têm um contrato especial com o Estado. E como eu te falei, Carvalho Filho gosta de definir agente de fato também como um termo, porque nós temos agentes necessários e putativos. Basicamente, o agente de fato é aquele que não é um agente público, mas naquele momento ele foi por alguma razão. Agente necessário é aquela pessoa que se coloca à disposição do Estado para poder ajudar em alguma atividade emergencial, por exemplo, um voluntário. Ah, poxa, teve aqui uma catástrofe pública tal, e os bombeiros estão atuando, vem uma pessoa e ajuda o bombeiro a recolher, resgatar pessoas e tudo mais. É um agente necessário, né? Ele de fato foi um agente público, ele estava agindo como, mas ele não é verdadeiramente. E o agente putativo, a palavra putativa, eu sei que é estranho, mas tudo bem, significa falso, que acha que é, que se encontra na condição de acreditar, mas que não é. Então, o agente putativo é aquele que se acha um agente público, mas não é. No direito administrativo, isso acontece quando você entra, por exemplo, numa vaga pública mediante fraude. Durante aquele período, você foi um agente público de fato, mas não de direito. Então, você se achava um agente público putativo e depois a sua nomeação foi anulada ou foi cassada porque a gente descobriu que você era só uma pessoa canalha que fraudou o processo, ou que não fez o processo de contratação, ou que não participou do concurso público, ou que fraudou o processo. Então, o agente putativo ele é muito importante quando a gente for falar de convalidação de ato, situações de, tem que devolver o que recebeu, não tem, isso tudo discute-se os agentes de fato, tá? Vamos lá. Outro ponto que eu preciso falar em ato administrativo é o silêncio administrativo, tá? Porque durante muito tempo a gente ficou na dúvida sobre qual era o efeito do silêncio administrativo em si. Você sabe que se você provoca a administração pública, ela vai ter um tempo para se manifestar, ela vai ter um tempo para trazer a resposta dela sobre aquela manifestação. O problema é se ela não atende a esse prazo. O que acontece nesse momento que a gente chama de silêncio? Eu devo considerar que ela negou ou devo considerar que ela aceitou a condição? E aí, em 2019, nós tivemos a edição da Lei 13.874, e essa lei fala o seguinte, artigo 3º, são direitos de toda pessoa, seja ela natural ou jurídica, pessoa natural é pessoa física, tá? É a mesma coisa. Essenciais para o desenvolvimento e crescimento econômico do país, inciso 9º. Olha isso aqui, é gigante, mas é importante. Ter a garantia de que, nas solicitações de ato público de liberação da atividade econômica que sujeito ao disposto nessa lei, apresentados todos os elementos necessários à instrução do processo, o particular será cientificado expressa e imediatamente do prazo máximo estipulado para análise do seu pedido e de que, transcorrido o prazo fixado, o silêncio da autoridade competente importará aprovação tácita, ressalvadas hipóteses expressamente vedadas em lei. E aí surgiu a discussão. Então isso quer dizer que o silêncio da administração sempre vai considerar como uma aprovação de algo? Não. Em regra, o silêncio administrativo não tem efeito nenhum. Você vai lá e reclama, porra, olha só, já passou o prazo, vamos embora? Então, em regra, o silêncio administrativo não serve para nada. O que vai acontecer? A lei que tem que definir, que é o que a gente chama hoje em dia de silêncio administrativo positivado. Tá? Se a lei fala que o silêncio gera negativa, vai gerar negativa. Se a lei fala que o silêncio gera direito, vai gerar direito. Então isso se resolveu, porque a gente sempre teve esse problema. O que é o silêncio administrativo? Para nós, nada. O silêncio administrativo gera um fato administrativo, mas não um ato. O que é um fato administrativo? É uma ocorrência natural. Olha, passou o prazo. Você vai lá e reclama. Porra, olha só, passou o prazo, querido. E aí tenta se resolver.
Claro, você vai ver que muitas leis falam, olha, se passar o prazo, acontece tal coisa, e a pessoa é responsabilizada, mas é porque a lei falou. Então, o sistema do silêncio administrativo positivado é aquele que exige que a lei determine qual vai ser o efeito do silêncio. Logo, o silêncio não tem efeito naturalmente, tá? Aqui não tem, é revelia, porra nenhuma. Para a gente acabar essa aula, porque eu já fui muito longe, a gente tem muita coisa para falar ainda, deixa eu conversar sobre os efeitos do ato administrativo. Isso aqui também é um ponto muito importante, tá? Com relação aos efeitos do ato, existem dois efeitos, efeitos próprios e efeitos impróprios. O que são os efeitos próprios? Efeitos próprios são aqueles que eu pretendo buscar quando eu produzo o ato. Então, se eu determino um ato de nomeação de servidor público, o efeito próprio é o quê? A nomeação da pessoa. Se eu decreto a desapropriação de uma propriedade, qual é o efeito próprio? A desapropriação por si só. Se eu quero demitir você, a demissão. Então, o efeito próprio é o que a gente vai chamar na próxima aula de objeto do ato, basicamente. É o que configura o ato administrativo, é o que marca o ato pelo que ele pretende atingir. Então, o efeito próprio é o efeito direto do ato. Por outro lado, nós temos o efeito impróprio. Esse cara talvez seja o mais interessante. É aquele efeito atípico, ele atinge alguém fora da relação natural, só que esse atinge alguém pode acontecer de duas formas. Então, o efeito impróprio, ele pode gerar o efeito reflexo ou o efeito, o nome é bonito pra cacete, prodrômico. Eu sei que é difícil dar uma travada, mas vambora. Vambora, tá vendo? O Cebolinha mandou um abraço. Vem comigo. Prodrômico. Não é que o cara vai lançar um drone, tá? Desculpa, foi uma bosta, eu sei. O que seria o efeito reflexo? É o efeito impróprio que atinge uma outra pessoa sem querer, mas faz parte. Existe no direito administrativo uma figura chamada reintegração. Essa figura, obviamente, você só estuda lá em estatuto ou agentes públicos, né, quando se fala em normas constitucionais da administração pública. Imagina que eu sou servidor público e eu fui demitido, só que a minha demissão foi injusta. Eu tenho um procedimento que chama-se reintegração. Se eu conseguir judicialmente ou até administrativamente anular minha demissão, mostrando que ela foi injusta, inválida, ilegal, ilícita, dane-se, eu volto para o cargo anterior. E a isso nós damos o nome de reintegração. Então, qual é o efeito próprio da reintegração? Voltar para o cargo anterior. Qual é o efeito impróprio? A princípio, nenhum. Porém, quando eu volto, pode ser que tenha alguém no meu lugar. Teve um concurso, chamaram a pessoa porque o cargo ficou vago, eu fui demitido, porra, tem que repor a pessoa. Essa pessoa que está no meu lugar, ela sai do cargo. É uma coisa que a gente chama de recondução, que pode acontecer, não vai acontecer sempre, porque depende da situação daquela pessoa que está ali. Mas vamos fingir que sim. Você entendeu o efeito dominó? Por isso que a gente chama carinhosamente de efeito reflexo. Eu ganhei uma reintegração e a pessoa que estava no meu lugar, por conta da minha reintegração, sofreu uma recondução. Ou até mesmo perdeu o cargo, tá? Pode acontecer. Esse é o efeito reflexo. Você faz uma coisa e atinge outra. Uma pessoa está alugando a sua casa. Vem o Estado e desapropria. A desapropriação é em cima da sua propriedade. Mas o locatário, o locatário, a pessoa que está alugando, vai sair também. Então, efeito impróprio reflexo. O que é o efeito impróprio prodrômico ou simplesmente efeito prodrômico? É o efeito preliminar. É quando algo acontece que vai gerar um empurrãozinho para uma outra ação. Exemplo, eu entro com um pedido de aposentadoria. Quando eu entro com esse pedido, o Estado vai analisar algumas coisas e vamos dizer que ele acatou o pedido. Do momento que o Estado acata o pedido, eu já estou aposentado? Não. O efeito próprio foi, acatei o pedido, porém, eu preciso esperar que o Tribunal de Contas se manifeste para poder efetivamente reconhecer que você está aposentado. Então, qual é o efeito impróprio? Cobrar do Tribunal de Contas a manifestação de aposentadoria ou não. Por isso que o nome é efeito preliminar ou efeito prodrômico. Aquele ato, ele não produz efeitos ainda. Ele apenas faz com que
a engrenagem pública ande. Ele faz com que uma outra coisa tenha que acontecer para que aquele ato efetivamente atinja o seu efeito próprio. Então, no efeito reflexo, o efeito próprio acontece e atinge alguém. No efeito prodrômico, o efeito próprio, ele vai para o final, porque eu fico esperando o efeito prodrômico, que ele é preliminar, para poder atingir o efeito próprio no final das contas, tá bom? Você vai aprender isso, que a gente vai falar na próxima aula, na parte de espécies, quando se trata de classificação de atos... classificação de ato complexo e composto. Tá? Os atos complexos e compostos, eles têm esse efeito prodrômico como grande característica. Então entenda, o efeito prodrômico é aquele que gera uma condição para que algo aconteça. Direito penal, uma sentença. É um efeito que gera a prisão, sabe? A execução penal. Então, ou no direito civil, a sentença que gera ali uma obrigação de pagar, de fazer, de não fazer. Então, o efeito impróprio prodrômico, ele vem antes do próprio efeito próprio, porque, desculpa, ficou feia, né? Do efeito próprio, porque eu dependo da manifestação de um outro órgão, no caso do direito administrativo, para aquele ato ter efeitos de verdade, tá bom? E aí pode ser uma manifestação homologatória ou meramente uma manifestação de concordância. Isso a gente vai falar na próxima aula, que aí você vai entender melhor essa parte. Mas já guarda isso no seu coraçãozinho, porque a próxima aula a gente vai entrar já falando de classificação e elementos do ato, tá bom? A gente se vê lá.